Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Planejamento Estratégico Governamental. Meu nome é Luzia Delgado e hoje nós iremos discutir conteúdos introdutórios ao Planejamento Estratégico Governamental, cuja sigla utilizaremos PEG. Os nossos objetivos é contribuir para que as atividades de gestão pública levadas a cabo nos vários níveis e instâncias governamentais que abarca o Estado brasileiro possam ser realizadas em conformidade com os princípios do planejamento estratégico governamental. E junto com vocês, desenvolver uma ferramenta de gestão pública comprometida com a viabilização da transição do Estado herdado para o Estado necessário. Mas o que seria esse Estado herdado e esse Estado necessário? O Estado herdado é o que nós herdamos. É a consequência da concentração de poder econômico e político vigente no país, cuja concentração de renda, que hoje, e não somente hoje, asfixia nosso desenvolvimento e penaliza a sociedade brasileira, foi estabelecendo um tipo particular de relação Estado-sociedade. Essa relação particular se revela na coexistência no âmbito das políticas públicas que implementa o Estado de dois espaços distintos. Um espaço que serve à classe proprietária, à criação de infraestrutura econômico-produtiva e à coordenação econômica, que são relativamente preservadas e insuladas do clientelismo, seguindo um padrão de eficiência e eficácia semelhante àquela que vigora no estado de bem-estar de países avançados. O outro espaço seria o que abrange os órgãos pertencentes aos ministérios sociais, que servem às classes subalternas, que são objeto de repartição política entre os partidos que apoiam o governo, e em que é usual a prática de clientelismo, onde o padrão se situa muito abaixo daquele que exibem os países periféricos, com renda muito inferior à nossa. Logo, esses dois espaços estão imersos no capitalismo periférico, de um Estado herdado, onde existe a superexploração de forças de trabalho e concentração de riqueza. Já o Estado necessário, entendido como um Estado capaz não apenas de atender às demandas de uma sociedade cada vez mais complexa, mas de fazer emergir e satisfazer as demandas da maioria da população, hoje marginalizadas, e não somente hoje. Um Estado que possa alavancar o atendimento das demandas da maioria da população e projetar o país numa rota que leve os estágios civilizatórios superiores. Então, um Estado necessário, capaz não apenas de atender às demandas da maioria da população, hoje marginalizada, mas de fazer emergir e satisfazer aquelas da cidadania política, social, econômica e ambiental. Para a OFF, é bem possível que o desnível entre o modo de operação interno e as exigências funcionais impostas do exterior à administração do Estado não se deve à estrutura de uma burocracia retrógrada, e sim à estrutura de um meio socioeconômico, que fixa a administração estatal em um certo modo de operação. É interessante o que o OFF traz, porque torna-se óbvio que existe um desnível desse gênero entre o esquema normativo da administração e as exigências funcionais externas. Não poderia ser superado através de uma reforma administrativa, mas somente através de uma reforma daquelas estruturas do meio que provocam a contradição entre estrutura administrativa e capacidade de desempenho. Enquanto essa reforma das estruturas socioeconômicas não ocorrem, é necessário entender que a ideia tão difundida por nós de que o Estado brasileiro não funciona deve ser matizada por essa contribuição de OFF. Basta nos perguntarmos: será que o Estado brasileiro não funciona para a classe rica? Faz-se necessário a mobilização de um ciclo virtuoso que vai da capacitação dos gestores públicos para a transformação das relações Estado-sociedade, a fim de provocar um Estado que possa funcionar, entre aspas, para a classe trabalhadora. Logo, a transição de um Estado herdado para um Estado necessário necessita de uma criação de arranjos que tragam engatilhada a mudança
através da adoção de metodologias de trabalho, entre as quais ressaltamos o PEG, que permitam maior racionalidade, transparência, accountability no âmbito interno. E no externo, o favorecimento à participação crescente de movimentos sociais e da classe trabalhadora. Assim, o planejamento estratégico governamental ele torna-se essencial para fundamentar e subsidiar o processo de transformação do Estado herdado, aquele da ditadura militar e da reforma gerencial do corte neoliberal, a um Estado necessário que responda às demandas da sociedade, dessa sociedade complexa. Entendendo o que seria Estado herdado e do que seria Estado necessário, que outros conceitos precisam entrar em cena para que a gente compreenda o planejamento estratégico governamental. Antes de trazer esses conceitos, é interessante destacar que o planejamento estratégico governamental está inserido dentro do campo da administração. Logo, entender o que seria administração geral, administração de empresas, administração pública, é essencial. São conteúdos introdutórios, são conteúdos essenciais ao PEG. A administração geral entende que administrar é dirigir uma organização, utilizando técnicas de gestão para que alcance seus objetivos de forma eficiente, eficaz e com responsabilidade social e ambiental. Segundo Lacombe, a essência do trabalho do administrador é obter resultados por meio das pessoas que ele coordena. Já de acordo com Druck, administrar significa manter as organizações coesas, fazendo-as funcionar. Organizações essas, que seriam um grupo de indivíduos com um objetivo em comum, associadas mediante uma entidade pública ou privada. Então, a administração geral é subdividida segundo o tipo de organização a qual ela é aplicada. Logo, a administração que se aplica a uma empresa privada é diferente daquela aplicada às instituições governamentais, ou ainda daquela do setor social sem fins lucrativos. A administração geral é derivada da administração de empresas, que subsidiou a formulação dos cursos de administração pública, cuja administração geral passa a ser utilizada no campo dos conteúdos desta. Observe esse esquema. A administração de empresas deriva da administração geral, que é utilizada na conformação de conteúdos da administração pública. Logo, não pode-se pensar, como algumas vezes acontece, que a administração pública é derivada da administração geral. O planejamento estratégico governamental, de acordo com esta compreensão, ele se opõe à concepção de que a administração pública é uma derivação ou uma particularização da administração geral. É importante destacar também que o currículo dos cursos de administração pública foi sendo conformado através da adaptação de conteúdos previamente existentes naquele dos cursos de administração de empresas e pela adição de outras disciplinas. Então, a administração pública é derivada da administração de empresas com a adição de outras disciplinas e não da administração geral, como se compreende algumas vezes. Resta-nos saber, então, o que seria a administração de empresas e a administração pública. A administração de empresas é aquela que se aplica às organizações privadas, cuja razão de ser é o lucro financeiro. Por muitos é entendida como um conjunto de conhecimentos cujo objetivo é, se não eliminar, manter os conflitos entre capital e trabalho num nível que não inviabilize a produção. Já a administração pública é aquela que se aplica ao meio público, cuja razão de ser é a prestação de serviços públicos que atendem às necessidades do cidadão. Entendida como o ambiente onde interesses políticos, econômicos e de outra natureza não apenas se expressam, como devem, numa sociedade democrática, fazê-lo. A administração pública ela é desdobrada em análise de políticas e planejamento estratégico situacional, que justamente fundamentam o planejamento estratégico governamental. Essa parte é fundamental para a compreensão. A administração pública ela é desdobrada em análise de políticas e planejamento estratégico situacional, que vão justamente fundamentar o planejamento estratégico governamental. Pensando sobre esses conceitos, nós temos
A análise política consiste em descobrir o que os governos fazem, por que fazem e que diferença isto faz. Seria a descrição e explicação das causas e consequências da ação de governo. Acrescenta-se, é importante, o fato de que recorre a contribuições de uma série de disciplinas distintas a fim de interpretar as causas e consequências da ação do governo, em particular do processo de elaboração de políticas, cujos níveis desse processo de elaboração de políticas vocês vão ver na semana seguinte. E o planejamento estratégico situacional é o método PES de Carlos Matos, que é uma crítica ao planejamento governamental tradicional, onde propõe um método alternativo que leva em conta o caráter situacional, situação do ator que planeja, e estratégico, que deveria possuir o planejamento, em especial aquele necessário para lidar com as particularidades do Estado brasileiro. Dessa forma, a gente consegue introduzir os conteúdos essenciais para entender o campo do planejamento estratégico governamental. E deixo uma frase para que vocês reflitam. É um princípio básico da ação humana, da atuação das organizações e também do planejamento estratégico governamental, o fato de que todas as decisões têm um custo de operação e que, se equivocadas, demandam a absorção de custos de oportunidades econômicas e políticas. Bons estudos!